Saudações, saladeiros! Sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui, afasta essa timidez, cara, espanta ela. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque aí você vai receber notificação quando sair vídeos novos e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e vai te ajudar a estudar, cara. Então é muito importante você manifestar isso, diz para ele, eu gostei, deixa o like, não se esqueça. Bom, nós estamos na segunda aula de ligações químicas, e titio fala pra caramba, então a primeira aula foi bem extensa, mas a gente vai hoje falar sobre as ligações covalentes, recapitulando que nós estamos estudando interações interatômicas, e essas interações elas dependem dessas duas propriedades periódicas dos elementos. Então, eu falei na aula passada que a gente analisa, é muito legal a gente analisar as ligações químicas de acordo com as características dos átomos envolvidos. Então, se a gente tem átomos em dois extremos na tabela periódica, como nós vimos na última aula, a gente vai ter um átomo com um raio atômico muito grande e afinidade eletrônica baixa, e o outro átomo com raio atômico pequeno e alta afinidade eletrônica, o que vai fazer com que a gente tenha uma ligação iônica. Quer entender como é que funciona a ligação iônica? Vai na aula de ligação iônica que o card está em cima. Se você ainda não assistiu, assiste primeiro, depois volta aqui para acompanhar a ligação covalente. Bom, o que nós iremos estudar na aula de hoje é o que acontece se tivermos as interações entre os átomos desse ladinho de cá, que são os chamados ametais. Então, como é que seria uma interação química entre dois átomos que são pequenos e que têm afinidade eletrônica alta? Porque, olha só, a gente considera que a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal, justamente porque o metal é grandão e tem afinidade eletrônica baixa, e o ametal é pequenininho e tem afinidade eletrônica alta. Agora, a ligação covalente é uma ligação que ocorre apenas entre ametais, justamente porque ela vai acontecer entre átomos que são pequenos e muito eletronegativos, ou que têm uma afinidade eletrônica elevada. E para trazer um exemplo parecido com o que eu trouxe na primeira, vamos continuar falando do cloro. Olha só, imagina como seria uma interação entre dois átomos de cloro. Os dois átomos têm raio pequeno e os dois átomos têm afinidade eletrônica elevada. Então, puxa vida, ninguém está querendo perder elétron ali, né? Ninguém tem disponibilidade de liberar elétron, ou ninguém tem nuvem eletrônica dispersa, todo mundo é bem concentradinho, os dois são fortes em termos de atração eletrônica. Então, como é que vai acontecer uma interação entre eles? Porque, apesar de serem fortes, os dois ainda estão precisando estabilizar melhor aqui, ó, o subnível mais energético. Como eu falei na aula passada, um subnível P ele fica muito mais estável quando está com os 6 elétrons preenchidos. Porque o subnível P ele tem 3 orbitais. Vou apagar aqui para a gente reescrever. O subnível P ele tem 3 orbitais. Cada orbital, um par de elétrons, porque os elétrons orbitam em pares. Bom, na camada 3, se a gente selecionar a camada 3, que é a camada de valência, e é onde acontecem as ligações, a gente observa que no subnível S já tem 2 elétrons ali que estão pareados. Agora, no subnível P, a gente vai ter 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a mesma coisa acontece no cloro do lado de lá. 2 elétrons no subnível S, do lado de cá. E 5 elétrons no subnível P. Eu vou mostrar uma parada para vocês, então vou apagar aqui e vou fazer essa distribuição contrária só para fins didáticos. Olha só, é como se eu estivesse espelhando ela, tá? Então, 4 aqui, e aí o quinto eu vou colocar aqui. Bom, imagine que os dois estão com um orbital semi-preenchido com um elétron desemparelhado. Então, o que vai acontecer na interação entre esses dois átomos é uma sobreposição de orbitais. Observe só isso que vai acontecer aqui. Ó. Se eles sobreporem os seus orbitais, olha lá que interessante. Os dois vão ter, então, um orbital P, os 3 orbitais P, na verdade, completamente preenchidos, com um elétron que estava faltando para cada um. Isso é o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Por isso a gente diz que é uma ligação covalente. Co vem de cooperação. Cooperação de valência. Valência é a camada de valência. Então, é uma cooperação
de camadas de valências. As camadas de valências elas vão interagir nessa sobreposição de orbitais. E aí, olha só, para a gente representar isso de uma maneira mais fácil, mais didática, mais tranquila de desenhar, o Lewis ele inventou uma representação que é bem interessante. Então, vamos representar exatamente aqui o que seria a união entre dois átomos de cloro. A união entre dois átomos de cloro forma uma molécula. Olha só, uniões de átomos pequenos e muito eletronegativos vão formar pequenos conglomerados de átomos. Não vão formar retículos, como a gente viu na aula passada. E esses pequenos conglomerados de átomos nós chamamos de moléculas. Então, Cl2 é a composição molecular do gás cloro. É como é uma molécula de gás cloro. Então, como é que isso funciona na representação do Lewis? O que ele faz aqui? Primeiro, como são dois átomos iguais, ele colocou um do lado do outro, como eu desenhei aqui de branco. Um átomo de cloro aqui e o outro átomo de cloro aqui. Depois, eu representei aqui com os pontinhos vermelhos os elétrons da camada de valência do cloro. Então, como cada átomo de cloro tem aqui 7 elétrons de valência, eu coloquei eles organizados em pares, né? Quando possível. Então, coloquei aqui um par, outro par, 6. E o que ficou sem o seu parzinho, que é aquele que eu representei na caixinha sozinho lá em cima, deixa sozinho para o lado de cá. A mesma coisa para o outro cloro. E aí é justamente na união desses elétrons desemparelhados que a gente tem a formação de uma ligação covalente. E aí, a fórmula estrutural de Lewis nos permite representar essa ligação covalente utilizando um traço entre os átomos, beleza? Essa daqui, quando a gente representa os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica. Se a gente só está representando a estrutura da molécula, é a fórmula estrutural, que é essa segunda aqui, esse segundo caso. Bom, regrinhas para montar essa representação molecular de Lewis, essa estrutura de Lewis. Como a gente faz? Temos uma regrinha aqui tranquila. Principalmente para quando a gente tem átomos diferentes, que não foi o caso do cloro. Mas no caso da água, H2O, a gente tem átomos diferentes. Então, como é que a gente faz para representar isso? Primeiro, a gente vai identificar o átomo central. E o átomo central é sempre o que está em menor quantidade, que nesse caso aqui é o oxigênio. Esse negócio está grande, né? Nesse caso aqui é o oxigênio. O oxigênio ele está dentro da composição molecular da água, só tem um oxigênio. Os outros dois a gente vai colocar nas extremidades, sempre o mais distante possível um do outro, tá, pessoal? Sempre o mais distante possível um do outro. Que aqui são os hidrogênios. Bom, cada hidrogênio só tem um elétron na camada de valência, então a gente representa os elétrons de valência. O segundo passo aqui, representar os elétrons de valência. Cada hidrogênio só tem um elétron. Então o hidrogênio ele só vai até 1s2, beleza? Só que ele tem 1s1, porque ele só tem um elétron ali, ele precisa do outro para preencher esse subnível, para preencher esse orbital e ficar completamente estável. Já os oxigênios, eles têm 6 elétrons de valência. O que significa é que eles têm 2 elétrons desemparelhados e 2 orbitais semi-preenchidos. Logo, eles precisam fazer 2 ligações do tipo covalente. Eles precisam sobrepor 2 orbitais em outros orbitais de outros átomos, que aí pode ser de átomos diferentes, como é o caso da água, ou podem ser no mesmo átomo, que a gente vai ver depois. Bom, e aí a gente representa as ligações com esse tracejadinho, ou pode fazer uma linha direta, mas basta circular os 2 elétrons que estão interagindo ali na ligação. E aí, por último, a gente representa a ligação covalente utilizando um traço, como eu coloquei aqui esse traço azul. Aí acontece, gente, que o átomo central ele pode ou não ter elétrons sobrando. E o fato de ele ter ou não elétrons sobrando vai influenciar na estrutura da molécula, na geometria dessa molécula. No caso do oxigênio, tem 2 pares de elétrons, 4 elétrons que sobram na sua camada de valência. E esses 2 elétrons que sobram no oxigênio, eles são elétrons de orbitais p, que são esses orbitais mais esticadinhos e são bem volumosos. E aí vamos pensar o seguinte, na ligação covalente tem elétrons também, tem um par de elétrons aqui.
formando uma ligação. O que vai acontecer é que esses elétrons que estão aqui não ligantes, estão sobrando ali em orbitais p do oxigênio, eles vão causar uma repulsão na ligação covalente. E aí, por conta disso, a geometria da molécula de água ela é um pouquinho inclinada para baixo, que é o que a gente chama de geometria angular. Olha só. E aí, essa geometria angular a gente representa dessa maneira aqui. Quando sobra par de elétrons no átomo central, a gente precisa representar mesmo na fórmula estrutural, justamente para indicar por que a geometria da molécula está desse jeito. Gente, no caso da molécula de água, essa geometria angular vai causar uma polaridade na molécula, na estrutura da molécula. Isso acontece porque o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que os hidrogênios. Então ele puxa, imagina que essa molécula ela tem uma nuvem eletrônica molecular. E aí os elétrons eles estão aqui por toda a molécula. Porém, como o hidrogênio é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para si, concentrando a carga eletrônica nele. Então imagina que é uma estrutura molecular que vai ter uma concentração muito maior de elétrons no oxigênio. Eles vão vir por cá também, vão vir para o hidrogênio também, mas a concentração vai ser muito maior no oxigênio. Isso faz com que o oxigênio puxe os elétrons da ligação de cá e da ligação de cá. E aí esses dois vetores vão criar um vetor resultante para cima. E aí lá na região de cima da molécula, aqui onde está o oxigênio, a gente vai ter um momento de polo negativo. E na região de baixo, um momento de polo positivo. Beleza? Então, isso faz com que a molécula da água seja polar. Mas vamos ver outros exemplos, que é sempre importante, é sempre bom a gente ver outros exemplos. Eu coloquei aqui alguns exemplos diversos para a gente entender. Primeiro, o SO2, que é o dióxido de enxofre. E aí eu fiz aqui as distribuições eletrônicas, tanto do enxofre quanto do oxigênio, para a gente entender melhor. Então, notem que o enxofre, tendo o número atômico 16, ele vai até o subnível 3p com 4 elétrons. Para chegar a 6, faltam 2 elétrons para estabilizar aquele subnível p. A mesma coisa acontece no oxigênio, só que o oxigênio só vai até o 2p. E aí, nesse subnível, no 2p, a gente tem 4 elétrons no oxigênio também, precisando de 2 ligações. O que significa que, teoricamente, o oxigênio estabiliza com 2 ligações e o enxofre também estabiliza com 2 ligações. Então, vamos entender como, então, essa molécula SO2 é formada. Que é o seguinte, eu vou colocar aqui o enxofre, que é o átomo central, e vou colocar os elétrons da camada de valência dele, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6 elétrons. Ok. Vamos colocar agora dos oxigênios. Vou botar o oxigênio aqui e o outro oxigênio do lado de cá, nas periferias. 6 elétrons aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui ficou meio pequenininho. Bom, se vocês notarem, tanto o enxofre quanto o oxigênio estabilizam fazendo 2 ligações covalentes. Então aqui, o enxofre ele consegue fazer uma ligação covalente com o oxigênio de cá. E aí, para estabilizar esse oxigênio mesmo, ele forma outra ligação covalente com ele. Só que aí, teoricamente, tanto o oxigênio quanto o enxofre já estabilizaram aqui. Então, essa estrutura já está estável. Por que tem mais um oxigênio? Bom, tem mais um oxigênio porque o oxigênio é muito reativo. E porque o oxigênio é muito abundante na nossa atmosfera. Então, de alguma maneira, o oxigênio vai dar uma forçada na barra ali. Só que o enxofre ele não tem mais orbitais para receber elétrons. O outro oxigênio tem. Esse oxigênio ele tem orbitais para receber elétrons. O enxofre não. E aí a gente vai ter uma ligação covalente um pouquinho diferente. Então, olha só, eu vou representar esses 2 elétrons do oxigênio aqui para o outro lado agora. Beleza?
como o enxofre ele tem 2 elétrons ali, mas ele não tem orbital vazio para colocar nenhum, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses 2 elétrons que são dele e vai formar com esses 2 elétrons que são dele uma ligação covalente com o oxigênio. Interessante. Dessa maneira, o oxigênio vai ter, então, esses 2 orbitais vazios preenchidos. Só que o enxofre já vai ficar com os seus ali, que já estavam preenchidos antes, ele não vai colocar elétron de ninguém. Ele só vai fornecer os elétrons dele para formar essa ligação covalente. Só que essa ligação covalente tem um nome diferente, que a gente chama de ligação... Subir um pouquinho aqui. Ligação coordenada. Que vocês também podem ver ser chamada por aí de ligação dativa. É uma ligação onde os 2 elétrons da covalência vão vir do mesmo átomo ao invés de vir um de cada átomo. E aí note o seguinte, o átomo central, que é o enxofre, ele fica ali com um par de elétrons sobrando. Vocês notaram isso? Então, na representação dessa molécula, ó, o enxofre ele vai formar para cá, ó, 2 ligações. Opa! Ele vai formar para cá 2 ligações com esse oxigênio. Ele vai formar a ligação coordenada, que a gente representa como uma ligação normal. O máximo que eu poderia ter colocado aqui era uma seta, vocês podem ver dessa maneira também. Mas na estrutura de Lewis, geralmente a gente representa como uma ligação covalente normal. Para o lado de cá, e o par de elétrons que sobrou, a gente representa ali em cima. E é justamente esse par de elétrons que vai criar aqui também, ó, uma repulsão nos elétrons ligantes, nas ligações covalentes que o enxofre fez com os oxigênios, tornando essa molécula uma molécula também angular, com uma geometria também angular e também polar, assim como é a geometria da água e a polaridade da água, pelo mesmo efeito, pelos mesmos fatores. Então, aqui uma geometria angular, fazendo com que a molécula tenha também uma polarização ou uma polaridade, um momento de polo. Dessa vez, os polos negativos nos oxigênios, que são mais eletronegativos que o enxofre, e o polo positivo lá no enxofre. Bom, aí tem gente que cria uma regra que é a seguinte, ó. Quando a ligação é entre átomos diferentes, ou quando o composto tem átomos diferentes, sempre vai ser polar a molécula. Tome muito cuidado, pessoal. Existe uma diferença entre a polaridade da ligação covalente e a polaridade da molécula. Nesse caso aqui, ó, a polaridade da ligação enxofre-oxigênio é polar. Existe uma polaridade alta. E a molécula também é polar por conta da geometria. Mas isso não acontece no gás carbônico, que é o próximo exemplo que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. O gás carbônico vai ter como átomo central o carbono. Então, eu vou representar o carbono aqui no meio. E, vamos mudar aqui a cor, os oxigênios nas extremidades. Oxigênio aqui, oxigênio aqui. 6 elétrons para os oxigênios, né? Como a gente já fez antes. 6 elétrons no oxigênio de cá também. E o carbono, dessa vez, tem 4 elétrons. A gente tem uma aula aqui sobre hibridação do carbono e sobre a tetravalência do carbono também. Então, nessa aula, vou deixar um card por aqui, você vai entender por que o carbono forma 4 ligações. Para não estender muito aqui a aula de ligações. Então, o carbono, das 4 ligações dele, ele vai formar 2 com o oxigênio do lado de cá e as outras 2 com o oxigênio do lado de lá, aqui do lado direito. Agora, note o seguinte, pessoal. O átomo central, que é o átomo de carbono, não ficou com nenhum par de elétrons sobrando. Isso vai fazer com que a geometria dessa molécula seja linear. Esses oxigênios eles vão ficar o mais distante possível um do outro, criando aqui, ó, um ângulo de 180 graus. Então, isso faz com que
a geometria dessa molécula de CO2 seja linear. Vamos colocar aqui geometria. E aí, será que essa molécula ela é polar, como a molécula da água e a molécula do SO2? Vamos ver. Olha só. A ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar, porque o oxigênio ele puxa os elétrons da ligação para a sua direção, já que ele é mais eletronegativo que o carbono. Só que se você reparar, na molécula do gás carbônico, tem oxigênio para os dois lados. E como não há nenhuma angulação na molécula, esses oxigênios eles vão puxar os elétrons da nuvem eletrônica da molécula com a mesma intensidade, um para cada lado. Se eles vão puxar com a mesma intensidade, isso é o equivalente a um cabo de força com duas pessoas que têm a mesma força. O cabo de força não sai do lugar. É o que vai acontecer aqui. A nuvem eletrônica vai continuar homogênea. Eles vão puxar para as extremidades, mas a gente vai ter negativo com negativo nas pontas. Então, vai ser muito negativo para o lado de cá e muito negativo para o lado de cá. Então, isso vai fazer com que na molécula, na integralidade da molécula, não haja nenhuma polaridade. Porque esses vetores ali, eles se anulam. Então, a força com que um oxigênio puxa para um lado vai anular a força com a qual o oxigênio puxa para o outro lado. E aí, por conta disso, a gente tem uma molécula apolar. Então, tome muito cuidado. A ligação entre o carbono e o oxigênio, a ligação é uma ligação polar. Mas a molécula em si, ela é apolar. E o último exemplo que a gente vai ver aqui, inclusive, foi uma questãozinha da UERJ, do exame específico do ano passado, se eu não me engano, que era comparar o SO3 com o SO2. Bom, no caso do SO3, a gente vai ter uma semelhança com o SO2 até um certo ponto. Só que aqui, como tem mais um oxigênio, o enxofre ele vai ter que realizar mais uma ligação coordenada. Então, ele só vai realizar uma dupla com esse oxigênio aqui de cima. Eu vou colocar aqui os elétrons. E com os oxigênios de baixo, ele vai realizar ligações coordenadas, ou ligações dativas. Vamos ver aqui, ó. Então, para cá, um par de elétrons aqui, outro par aqui e outro par aqui. Com aquele ali de cima, ó, vamos montar as duas ligações covalentes, comuns. E agora, ali com os outros elétrons, que ele ficou sobrando ali na nuvem eletrônica dele, né, que ele continua tendo, ele consegue formar uma ligação covalente aqui, ó, com esse par e esse oxigênio de cá, e com esse par e esse oxigênio de cá. E aí note que no enxofre não sobrou nenhum par de elétrons. Então, por conta disso, a gente tem uma geometria que ela é bidimensional. É o que a gente chama de geometria trigonal. Ó. Porque, como são apenas 3 eixos de ligação, né, 3 pontas nessas ligações, nessa molécula, a gente vai ter um ângulo aqui de 120 graus. E aí, por conta disso, se você reparar, os oxigênios eles puxam com a mesma intensidade elétrons para os 3 lados. Só que aí o vetor resultante desses dois aqui de baixo vai anular o vetor ali de cima, do oxigênio que puxa os elétrons ali para cima. Então, por conta disso, apesar da gente ter uma geometria tetraédrica, vamos colocar aqui, ó, geometria tetraédrica não, perdão, trigonal, como eu falei antes, trigonal. Essa molécula, ela vai ser apolar. A questão da UERJ perguntava por que o SO2 dissolve em água e o SO3 não. Então, é muito interessante porque são óxidos parecidos, só que têm propriedades muito diferentes, justamente por conta da polaridade da molécula. Então, só para relembrar, galera, a ligação covalente, ó, eu tenho um vídeo aqui bem interessante, que é da ligação covalente acontecendo entre átomos de hidrogênio. É uma representação, mas é legal para a gente entender essa ideia da sobreposição de nuvem eletrônica.
Então aqui está um átomo de hidrogênio com o seu elétron girando muito rapidamente ali num orbital s. E o outro átomo de hidrogênio ali também. Quando eles se encontram, notem que vai haver uma sobreposição desses orbitais. E esses elétrons agora eles vão ser partilhados entre os dois átomos, mas ainda vão continuar orbitando seus átomos de origem. Então é muito legal a gente ter esse auxílio visual para entender como é que funcionam as ligações covalentes. E aí, por conta disso, a gente classifica as ligações covalentes como sendo interações que acontecem... Poxa, por que eu estou rabiscando aqui? Como sendo interações que acontecem entre átomos de ametais, porque os ametais são pequenos e muito eletronegativos, e são ligações que podem ser polar ou podem ser apolar. Só tome cuidado que a polaridade da ligação não necessariamente é a mesma polaridade da molécula. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa segunda aula de ligações químicas. Se você quer assistir desde o começo, não perca a aula de ligações iônicas, que foi muito importante também para você construir esse conhecimento e dominar a química de vez para resolver qualquer vestibular na sua vida. Beleza? Nos acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo se ele foi legal para você e até a próxima. Valeu, fui!